Antes da luz. O que existia nas montanhas antes de nós? Não são espíritos, não são demônios. São coisas mais velhas que o próprio conceito de bem e mal. Eles não foram expulsos do paraíso, porque estavam aqui antes dele ser sonhado. Fragmento do diário de Owen Blackwood, missionário desaparecido em 1823. As árvores estavam ali antes dos nomes. Antes da palavra floresta ser dita por lábios humanos, aquelas montanhas já se erguiam como colunas silenciosas, ocultando nas sombras as criaturas que jamais precisariam de luz. O tempo não começou. Nos Montes Apalaches, ele escorreu para dentro deles como uma doença incurável. Este é o território em que a realidade é apenas uma ilusão útil, onde o vento fala em línguas antigas e a terra recusa sepulturas, onde o musgo cresce como se estivesse respirando e a floresta escuta. Sempre escuta. A origem. O silêncio dos primeiros não há ruínas antigas nos Montes Apalaches. Nenhum templo, nenhum altar de pedra, nenhum artefato escavado por arqueólogos. E isso, por si só, é mais assustador do que qualquer tumba ancestral, porque indica que nada se atreveu a ocupar ou marcar aquele solo antes dos humanos. Como se algo tivesse proibido qualquer civilização de tentar. Os nativos americanos que habitavam a região já sabiam disso e silenciavam suas lendas quando o assunto chegava às montanhas. Eles falavam de espíritos, sim. Falavam de entidades, boas, más, travessas. Mas quando falavam dos Apalaches, a linguagem mudava. Não havia descrição, apenas avisos. Ali vivem os que nunca tiveram nomes. Os Cherokee falavam dos Nunehri, os povos escondidos, que viviam sob a terra e surgiam quando a floresta chorava. Mas havia um detalhe incômodo nesses relatos. Os Nunehri não habitavam os picos altos dos Apalaches. Eles evitavam. E quando, perguntados por quê, os anciãos apenas diziam: porque lá os deuses antigos ainda se movem. Imagine uma mata tão densa que você não consegue ver o céu mesmo ao meio-dia. Agora imagine que cada árvore, cada tronco, parece levemente curvado na sua direção. Você se convence de que é só perspectiva, até perceber que não importa onde você esteja, as árvores sempre parecem inclinadas para você. Não. Há sons de animais à noite. Não há grilos, não há corujas. Apenas um zumbido muito, muito distante, como se o solo estivesse rangendo dentes. Há dias em que a floresta tem cheiro de carne crua. Dias em que a água dos riachos desce, vermelha, e ninguém sabe por quê. No século XIX, mineradores relataram cavidades dentro da montanha, corredores de pedra que não pareciam naturais. As paredes tinham desenhos que não pareciam humanos, desenhos feitos com unhas, em espirais, em olhos. Em Bocas, 3 homens desapareceram após a descoberta. O quarto, o único sobrevivente, foi encontrado nu, coberto de sangue seco e gritando que os ossos da montanha estavam despertando. Ele morreu 3 dias depois, sem olhos. Eles simplesmente sumiram. Algumas partes da floresta têm árvores que não aceitam ser cortadas. Lenhadores contam que seus machados quebram ao tentar, que os troncos soltam uma seiva escura, pegajosa, que não desaparece com água. Queimada, a seiva solta um cheiro que lembra carne podre e enxofre. E depois, risos abafados surgem entre as folhagens. Em 1907, na região de Blue Ridge, uma plantação inteira murchou após um grupo tentar desmatar uma encosta para construir uma ferrovia. Não morreu de pragas ou seca. As raízes apodreceram de dentro para fora, como se o solo tivesse amaldiçoado a tentativa. A ferrovia foi abandonada. Hoje, só se vê em trilhos enferrujados e árvores retorcidas em volta, como garras ao redor. De uma cruz. A montanha rejeita o ferro, ela cospe o que fere sua pele. Carta anônima encontrada na igreja de Tallulah Falls, escrita com sangue em 1932. Há algo nas montanhas que não se dobra à fé. Missionários enviados para catequizar tribos desapareceram em número alarmante. Os que voltavam, raramente, falavam. E quando falavam era sempre em sussurros. Um deles, o reverendo Blackwood, deixou um diário encontrado embaixo de uma cruz de madeira onde se lia apenas: aqui não se reza, aqui não se é ouvido,
Aqui nem Deus entra. Ele descrevia uma presença que sussurrava em seu ouvido enquanto ele dormia. Algo que imitava vozes da Bíblia, mas distorcidas, que zombava de Cristo, que recitava passagens ao contrário. Na última página, ele escreveu com letras trêmulas: eles não estão dormindo. Eles nunca dormem. Eles apenas fingem. Os montes Apalaches não escondem segredos. Eles são o segredo. Um abismo de memórias esquecidas por todos, menos pela própria terra. A floresta não quer ser atravessada. Ela quer ser temida. E aqueles que insistem em atravessá-la acabam voltando, mas não do mesmo jeito. Que as coisas que estão lá, o que se move entre as árvores. Não era animal, não era humano, era como se a própria floresta tivesse criado um corpo para me observar, e ela me viu. Ela sorriu. Testemunho de Julianne Cartwright, desaparecida. Em 1998, último áudio gravado antes de sua van ser encontrada abandonada no condado de Greenbrier, uma sombra, entre outras sombras. Quando o sol se esconde nas curvas dos Apalaches, a floresta não escurece, ela se fecha. A luz não some, ela é engolida. E então as formas começam a se mover. Criaturas sem nome. Formas esqueléticas que rastejam de pé. Braços longos demais. Dedos que terminam em pontas negras. Olhos fundos e impossivelmente brancos. Como se tivessem sido esvaziados de alma. Não falam, não respiram, mas andam com propósito, com fome e, o mais aterrador, mimetizam a voz de quem você mais ama. Relatos verdadeiros. O caso das crianças do Vale Escuroen. 1974, 2 crianças desapareceram, próximo ao riacho Tumbling Creek. A polícia não encontrou pegadas nem sinais de luta. 4 dias depois, a irmã mais velha, Emily, de 9 anos, foi encontrada em estado catatônico, sentada sobre uma pedra coberta de musgo. No hospital só disse uma coisa: mamãe chamou a gente da floresta, mas mamãe estava em casa. Perícia do FBI recuperou gravações dos rádios usados pelos patrulheiros locais. Durante uma patrulha noturna, ouviram uma voz infantil vinda do transmissor. A floresta me pegou, ela tem fome. A voz era de um menino. O menino nunca foi encontrado. Humanoides dos ossos longos foram chamados de Wendigos, Skinwalkers, fantasmas ou demônios, mas nenhum desses nomes explica o que realmente se vê ali. O que se sabe é que eles seguem padrões estranhos. Andam em círculos ao redor de acampamentos. Deixam marcas de unhas nas árvores, sempre em grupos de 5, apontadas para baixo. Imitem risadas humanas no meio da noite. Aparecem em reflexos de água, mas não são visíveis. A olho nu, caçadores relatam vê-los na beirada da visão periférica, parados observando. Eles nunca atacam de imediato. Primeiro, testam o medo. Se o medo cresce, eles se aproximam. Um caçador, único sobrevivente de um grupo de 4 em 1992, contou: eles estavam em todas as direções, mas nenhum fazia som, só esperavam. A floresta ficou tão silenciosa que eu ouvi meu próprio coração parar por um instante. Ele hoje vive recluso, nunca mais saiu da cidade. Perdeu toda a coloração dos cabelos em uma única noite. Dias que não amanhecem. Entre os fenômenos mais assustadores registrados está o apagão de luz natural que acontece esporadicamente nos picos mais antigos. Relatos de alpinistas e caminhantes descrevem: o sol desaparece subitamente mesmo ao meio-dia. O céu permanece escuro por até 3 dias inteiros. A bússola gira em círculos e o GPS se recusa a carregar. As vozes ecoam com atraso, como se o som estivesse afundando em algo grosso. Ninguém consegue explicar o porquê. Cientistas alegam anomalias atmosféricas, mas não conseguem reproduzi-las. Um guia de trilha desapareceu durante um desses fenômenos e deixou apenas um bilhete amarrado ao próprio sapato. Não consigo sair. A floresta mudou, ela agora está dentro de mim. O corpo nunca foi encontrado. O nevoeiro que nunca some. Partes da floresta são constantemente cobertas por um nevoeiro espesso, mesmo sem explicação meteorológica. Ele tem cheiro de metal e sua espessura impede a visão a mais de 2 metros.
Pássaros evitam a área, cães se recusam a entrar, e eletrônicos simplesmente param. Durante uma expedição de busca em 2003, o rádio da equipe captou uma gravação de uma voz que imitava todos os membros da equipe simultaneamente, sobrepondo frases desconexas como "Eles estão aqui. Deixa a carne. Não olhe atrás." 3 membros se perderam. Um foi encontrado pendurado entre 2 árvores por fios de cabelo humano trançados como corda. O que se move entre as árvores não precisa de nomes, não precisa de forma. Precisa apenas de medo, porque é isso que alimenta essas presenças. Elas não devoram carne, elas devoram alma, e quando olham para você, é como se vissem além da sua pele, como se já tivessem visto você em outro tempo, em outro lugar. Talvez um lugar de onde elas vieram. Talvez um lugar onde você já esteve. Os mistérios e medos reais, o que os nativos desconhecem e temem. Algumas coisas não têm nome porque não merecem um. Nomear é dar forma, dar rosto. Mas há entidades que não devem ser vistas com forma alguma. Elas apenas são. Nuvem Partida, ancião da nação Cherokee, falecido em 1931, após desfigurar os próprios olhos com pedras de rio para nunca mais ver o que viu. Antes dos homens, os gritos muito, antes dos colonizadores, dos trilhos de trem, das igrejas ou da eletricidade, os Apalaches já eram evitados por algumas tribos indígenas. Diferente da visão romantizada de comunhão com a natureza, havia um respeito distante por certas regiões da montanha. Um temor silencioso. As nações Cherokee e Shawnee tinham mapas verbais, passados de geração em geração, com áreas riscadas da memória tribal. Lugares onde os xamãs não entravam, onde fogueiras não pegavam, onde o silêncio durava demais. Eles chamavam essas zonas de Atsilvski Uvodigei, terra onde a sombra respira. Klani da Sete, lugar onde a pele muda. Itzi Tesda, a curva onde o tempo escorre para trás, e se algum jovem ousasse entrar, a floresta o devolvia diferente. Quando os deuses se calaram, xamãs ancestrais diziam que havia espíritos da floresta que protegiam o equilíbrio. Mas, nos Montes Apalaches, esses espíritos sumiram. Restaram apenas ecos, e algo que ficou no lugar deles. Relatos antigos falam de sons de tambores que não têm fonte, crianças que voltam de trilhas falando línguas mortas, sonhos compartilhados por toda uma aldeia com figuras de olhos negros e bocas que se abrem, como feridas. Segundo os xamãs, esses sinais indicavam uma coisa só: os velhos deuses morreram ali, e o que os matou ainda está vivo. O fogo que não queima e as pedras que gemem. Entre os fenômenos mais perturbadores estão os rituais interrompidos por mudanças impossíveis na natureza. Tribos relataram fogos cerimoniais que congelavam ao serem acesos, cuspindo vapor frio. Rochas que emitiam gemidos e tremores ao serem tocadas com sangue ritual. Animais caçados que voltavam à vida com olhos brancos e sem sangue nas veias. Um xamã Shawnee escreveu no couro de cervo, antes de desaparecer: "Nós acendemos a chama para nossos deuses, mas outra coisa veio. Ela desceu das árvores. Estava faminta por nossas vozes." A criança de pele cinza-conto oral preservado pelos Cherokee até hoje fala de uma criança nascida com olhos opacos e pele cinza durante a lua escarlate. A criança nunca chorou, nunca piscou, e à noite falava com a voz do pai, mesmo sem nunca tê-lo conhecido. A mãe morreu após o parto, o corpo enrijecido com a boca aberta, como se gritasse para sempre. Disse que a criança andou para dentro da floresta com 1 ano de idade e nunca mais voltou. Mas todos os anos, durante a mesma lua, alguém ouve uma batida na porta. 3 toques secos. E do lado de fora encontra-se pegadas de bebê, ossos de pássaro em formato de espiral. Um lenço com sangue seco que não coagula. O medo dos anciãos, o mais assustador entre os relatos, é a concordância entre anciãos de diferentes tribos separadas por centenas de quilômetros, que jamais se comunicaram entre si, mas que compartilham um mesmo mito: aquilo que desceu nas árvores. Segundo eles,
Há algo enterrado sob os montes Apalaches. Algo que não veio da terra nem do céu. Algo que caiu e se alimentou de dor por eras inteiras. Não é um espírito. Não é um animal. Não é uma divindade. É um silêncio consciente, um horror imóvel adormecido, mas ciente de cada vida que pisa sobre suas raízes. O silêncio como arma aos nativos, mesmo com toda a sabedoria, aprenderam a maior lição dos Apalaches. Ali o grito é inútil. A floresta não ecoa. Ela absorve. O silêncio nos Apalaches não é natural. É pesado. É presença. Como se o próprio ar estivesse assistindo e esperando. Não foi por acaso que os primeiros povos marcaram em suas histórias. Não entre à noite, não cante. E nunca, jamais responda a uma voz que chama seu nome no escuro, pois pode ser a floresta, pode ser o que está dentro dela, ou pior, pode ser o que já está dentro de você. Desaparecimentos inexplicáveis, gritos na escuridão, criaturas e tempo deformado. Ouvi meu próprio nome sendo gritado do meio da mata. Era a voz do meu pai. Ele morreu há 7 anos. Relato de Thomas R. Eldridge, sobrevivente de uma expedição na divisa do Kentucky, 2012. Somem como se nunca existissem, não há clima, estação ou lógica. Pessoas desaparecem em silêncio nos Apalaches. São adultos experientes, caçadores com décadas de trilha, crianças em piqueniques, alpinistas com mapas, bússolas e satélite. E quando voltam, se voltam, algo está errado. Nos arquivos, locais de West Virginia e Carolina do Norte, há registros de pessoas desaparecidas que reapareceram dias, meses ou até anos depois, usando a mesma roupa, sem marcas no corpo, mas com o olhar completamente vazio. O caso dos irmãos Lemay em 1993, os gêmeos Marcus e Elijah Lemay, de 11 anos, desapareceram durante uma trilha escolar perto de Mount Mitchell. A equipe de busca encontrou pegadas levando para o meio do mato, e mais nenhuma pista. 5 anos depois, Marcus foi encontrado andando pela trilha de forma desorientada, exatamente no mesmo local. Exames mostraram nenhum envelhecimento corporal, nenhum traço de subnutrição. O menino dizia: "Foi só ontem, o sol apagou e ficou tudo branco. Elijah entrou na luz. Eu fiquei, mas agora ele me chama toda noite." Marcus foi internado em hospital psiquiátrico. Em 2006, desapareceu, novamente. De dentro de um quarto trancado, os gritos no escuro relatos se acumulam há mais de um século sobre gritos que ecoam da floresta ao anoitecer. Mas não são gritos comuns. Testemunhas descrevem gritos humanos distorcidos como se fossem reproduzidos por fitas danificadas, chamados de socorro repetidos como um disco quebrado. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Sussurros. Graves vindo de árvores ocas. Alguns afirmam ouvir a voz de entes falecidos. Outros escutam eles mesmos gritando, como se sua alma já estivesse sendo arrastada por alguma coisa além do véu. O mais apavorante, há gravações desses sons. Em 2008, uma expedição do canal Appalachian Paranormal Research captou o seguinte: áudio distorcido. Não é a floresta, não é mais o ela está viva, ela está faminta. A equipe se dissolveu uma semana depois. Um dos integrantes foi encontrado com a mandíbula deslocada, como se tivesse gritado até quebrar o osso. As criaturas escolhidas pela escuridão Elis não são mitos. Os moradores sabem que existem e evitam falar. As descrições variam. Criaturas, humanoides magras com membros desproporcionais que andam de forma errada, como se aprendessem a imitar o movimento humano. Seres que não fazem som ao se moverem, mesmo sobre folhas secas. Aparições de olhos refletivos sem corpo, que pairam na escuridão. Entidades que sussurram por entre os troncos e desaparecem quando confrontadas com luz direta. Um guarda florestal da Geórgia, com 18 anos de serviço, deixou o seguinte depoimento antes de se aposentar precocemente. Tinha algo me seguindo. 3 noites, nunca vi. Mas sabia que estava lá. Quando cheguei em casa, tinha pegadas dentro da minha geladeira, no meio das verduras.
Tempo que escorre para o lado. Há lugares nos Apalaches onde o tempo quebra. Sobreviventes contam céus que escurecem repentinamente ao meio-dia, noites que duram dias inteiros, mesmo com o relógio marcando horas normais, nevoeiros densos que causam alucinações temporais. Pessoas juram ter visto elas mesmas andando à frente. Um relato em 2017 de um grupo de trilheiros descreve: a gente viu uma cópia da nossa fogueira ao longe, com a gente ao redor. Mas os outros, eles não sorriam, só olhavam. Um deles era eu, mas sem pele. Após essa noite, 2 membros nunca mais foram encontrados. O caso das cabanas com luz exuma. A lenda documentada por caçadores diz respeito às cabanas fantasma. Durante o nevoeiro, alguns afirmam ver pequenas cabanas de madeira, com luz de vela na janela no meio da mata fechada. Ao se aproximarem, as cabanas desaparecem, mas se a pessoa entra, ela simplesmente nunca mais é vista. Um caçador conseguiu fotografar uma dessas estruturas em 2005. A foto foi analisada e, ao aumentar o contraste da imagem, percebeu-se algo na janela, uma figura pálida com olhos completamente negros, sorrindo. A foto original está arquivada em um fórum de investigação paranormal e nunca foi desmentida. Não há lógica, não há padrão. O que há nos Montes Apalaches é uma consciência territorial, um horror ancestral que escolhe quem permanece. E quem será apagado da realidade, porque lá nos vales profundos e nas árvores retorcidas existe uma força que observa desde antes do tempo e que agora, mais do que nunca, parece estar acordando. E se ela chama seu nome à noite, não responda. As lendas mais famosas e reais dos Montes Apalaches. Meu avô me disse: se ouvir alguém te chamando no meio da mata, não responda. Porque não é gente, nunca foi. Aquilo só veste a voz. Relato de Emily Cross, habitante de Boone, Carolina do Norte. A lenda da mulher de algodão, The White Cotton Lady. Na trilha isolada entre West Virginia e a divisa da Virgínia, há registros constantes, desde o século XIX, de uma mulher vestida em trapos brancos, andando lentamente pelos trilhos, abandonados. Ela não fala, ela não tem rosto, mas ela aparece sempre depois que alguém desaparece. Alguns afirmam que a visão dela é um aviso. Se você a vê, alguém próximo a você vai desaparecer nas próximas 48 horas. O mais estranho, um diário de 1861, pertencente a um lenhador chamado Abraham Griggs, descrevia exatamente a mesma aparição. Ele terminou seu diário com a frase: a moça do algodão ficou me olhando da beirada da mata. Meu filho Nathaniel não acordou hoje. Sua cama ainda estava arrumada, como se nunca tivesse existido. O diário foi encontrado dentro de uma árvore oca. O lenhador e sua família nunca mais foram vistos. Skinwalkers, mas não como o mito Navajo. Embora o termo Skinwalker pertença à cultura Navajo, os nativos dos Apalaches relatam criaturas semelhantes, entidades que roubam a pele de humanos e a usam como disfarce. Caçadores antigos falam de seres que caminham como humanos, mas têm articulações invertidas. Riem com vozes humanas copiadas, mas sem expressão facial. Desaparecem ao serem vistos, como se a luz os repelisse. Um caçador de 67 anos, em 2001, registrou em seu diário: atirei no cervo, mas ele levantou, sorriu e me chamou de pai, com a voz do meu neto. Ele foi encontrado dias depois, balbuciando, e com as mãos enfiadas nos próprios ouvidos. Seus olhos estavam dilatados, como se tivesse visto algo antigo demais para o entendimento humano. A igreja de pedra que aparece. Somente na névoa, em certas manhãs de nevoeiro denso, habitantes de zonas rurais alegam ver uma igreja feita de pedra cinza, sem cruz, sem janelas, com uma porta vermelha, escura. Dizem que ela aparece somente para aqueles que estão marcados. E uma vez vista, a pessoa passa a sonhar com cânticos em latim e um sino tocando à meia-noite. Nos sonhos, há sempre uma escada para baixo, e quanto mais se desce, menos se acorda. Registros de 1913 falam sobre 5 jovens que saíram para explorar uma nova formação de pedra e nunca voltaram. O último bilhete deixado dizia: achamos a igreja, ela
Chamou a gente. Descemos. Nunca foram encontrados, mas a lenda permanece viva e mais recente do que se pensa. Em 2021, um grupo de exploradores de Urbex relatou ter visto a mesma estrutura, mas nenhum deles conseguiu tirar fotos. Os celulares travaram. Um deles nunca mais falou desde então. As escadas solitárias no meio da floresta, possivelmente a passassa mais conhecida e ao mesmo tempo mais temida das lendas reais dos Apalaches. Escadas solitárias que surgem no meio da mata, de madeira, ferro até mármore, construídas com perfeição, mas que não levam a lugar algum. Elas estão sempre limpas, sem musgo ou poeira, intocadas pelo tempo. Guardiões florestais e militares de resgate recebem treinamento para nunca se aproximar delas. Motivo? 2 pessoas subiram. Só os gritos desceram. Declaração anônima de um guarda de parque da região de Blue Ridge. Há casos registrados de equipamentos eletrônicos falhando nas proximidades, bússolas enlouquecendo e até relatos de pessoas desaparecendo por completo após subir até o último degrau. Aparentemente há algo na atmosfera em volta dessas escadas que interfere no tempo e espaço. Ou talvez elas sejam, como muitos acreditam, portais para algum tipo de plano onde a razão humana simplesmente não pertence. A criança da garganta escura. Relatos dessa entidade aparecem em todos os condados montanhosos da região. Uma criança pálida, com voz rouca, vestida com roupas antigas, que aparece na beira de riachos e pede ajuda para encontrar seus pais. Mas a criança nunca se aproxima. Ela apenas chama insistentemente com olhos negros como carvão. Se alguém se aproxima demais, disse que ela engasga, como se fosse vomitar, e da sua garganta começa a sair uma névoa escura e espessa. Aqueles que inalarem essa névoa relatam alucinações de cavernas negras, presenças pressionando o peito durante o sono, e, em muitos casos, cometem suicídio nos 3 dias seguintes. Há ao menos 18 registros documentados de suicídios ligados a essa lenda entre 1974 e 2019. Nenhum dos casos foi oficialmente ligado à criatura, mas todos os corpos estavam com uma anotação próxima. A criança me chamou. Eu não consegui não responder. As lendas dos Montes Apalaches não são apenas histórias. São avisos transmitidos pela dor de quem viu, viveu e sobreviveu. E quanto mais o homem tenta racionalizar o inexplicável, mais profundamente ele é engolido por aquilo que não pertence ao seu mundo. Cada trilha é um limiar. Cada passo em falso pode ser o último. E o mais assustador, as lendas estão se tornando mais frequentes. O que está lá estava antes de tudo, a entidade ancestral. O tempo é um véu e nos Apalaches esse véu se rasga. Reverendo Thomas Hall, última entrada em seu diário antes de enlouquecer, 1923, um lugar onde o tempo não funciona. Como deveria nas profundezas da floresta, longe das trilhas conhecidas, os relatos se tornam incoerentes. Grupos de exploradores retornam com ferimentos sem memória de como os conseguiram. Relojoeiros locais contam histórias de bússolas girando incessantemente, relógios derretendo, literalmente, nos pulsos de quem adentra certos vales. Alguns moradores falam de lugares onde o sol se põe 2 vezes em um mesmo dia e de noites que duram até 30 horas, com um céu imóvel e um silêncio esmagador. Isso não é lenda. Estudos climáticos já registraram anomalias na temperatura e luminosidade local, mas nenhuma explicação oficial foi dada. Alguns cientistas chamam de efeito de inversão térmica incomum. Outros nem tentam explicar, mas os nativos já sabiam. A presença e sem nome, sem forma, mas constante antes de haver tribos, antes de haver linguagem, havia apenas os sons da floresta e um pulsar que não vinha do coração da terra, mas de algo mais abaixo ainda. Os mais antigos xamãs Cherokee falavam disso em sussurros, não ousavam desenhar ou descrever. Chamavam de aquele que habita entre as árvores sem folhas. Essa entidade não se move, ela não anda, ela espera, como se estivesse presa a uma lógica maior, a uma forma de existência incompreensível para qualquer criatura viva. E ela se manifesta,
de formas que parecem aleatórias, mas não são. Quando alguém entra na floresta e retorna diferente com olhar vazio. Quando ouve-se o som de vozes falando línguas mortas ao amanhecer. Quando árvores crescem torcidas ao redor, de um ponto onde nenhum animal pisa, dali está ela. Sinais de que algo sempre esteve lá durante a construção da ferrovia da Clinchfield. Em 1912, operários escavaram um buraco profundo próximo ao condado de Dickinson, Virgínia. Relatos dos engenheiros da época descrevem que encontraram uma abertura circular como uma caverna, com símbolos escavados nas paredes em padrão espiral. Antes que o buraco fosse totalmente explorado, 3 trabalhadores desapareceram. No dia seguinte, o túnel colapsou e nunca mais foi reaberto. Um dos engenheiros, antes de se matar, escreveu uma carta para sua esposa. As paredes sussurravam, as pedras respiravam, e aquilo me viu. A conexão com outras regiões amaldiçoadas do planeta. Pesquisadores independentes sugerem que a região dos Apalaches tem pontos de ressonância energética semelhantes a outros locais carregados de mistério, como a floresta de Aokigahara, no Japão, o lago Rupkund, na Índia, e a Zona do Silêncio, no México. Mas os Apalaches têm um detalhe diferente. A população evita falar, evita nomear. Há um pacto silencioso, como se o simples ato de nomear chamasse a atenção daquilo que vive ali. O subsolo, a teoria dos sussurros, há uma teoria antiga, negada por todos os estudos oficiais, de que os montes Apalaches são ocos em determinadas áreas e que dentro deles há corredores não naturais, revestidos por uma substância semelhante à obsidiana líquida. Há ruídos captados por mineradores, estalos repetitivos, como se algo andasse de 4 patas. Murmúrios em coros que se intensificam quando alguém morre acidentalmente em Minas. E o mais perturbador, gritos humanos que ecoam por mais de 30 segundos. Mas nenhum som vindo de fora consegue ecoar de volta. Como se lá dentro, as leis da física também se corrompessem. Testemunhos recentes. Um grupo de exploradores urbanos desapareceu na região da Caverna Negra de Blowing Rock. Antes de sumirem, um deles enviou por rádio a seguinte mensagem: "Acho que encontramos uma coisa, não é humana, mas nos vê como se fôssemos e está parada há horas, só parada. Nada foi encontrado, nem corpos nem equipamento. Apenas um sinal de rádio ecoando a mesma mensagem, repetidamente, como se o tempo ali tivesse travado para sempre. O que habita os Apalaches não pode ser nomeado. Não tem forma, nem moral, nem linguagem. É anterior ao tempo. É o horror primordial. É aquilo que os nossos antepassados temiam quando olhavam para o escuro e sabiam que algo os olhava de volta. Não é questão de acreditar. É questão de saber onde não pisar, porque aquilo que está lá nunca foi embora. Onde o homem não deve ir. Os montes não mentem. Eles podem te engolir, mas não vão esquecer." Última linha do diário de Avery Pierce, sobrevivente da expedição em 2019. Onde o homem não deve ir há algo fora do alcance da razão humana nos montes Apalaches. Não é apenas o terreno acidentado ou o clima imprevisível, mas algo mais profundo, algo que transcende a própria física do lugar, como se a região estivesse imune ao tempo, guardando uma memória coletiva mais antiga que a própria história do homem. A razão pela qual os nativos evitaram certos vales e picos não é só superstição ou medo do desconhecido. Eles sabiam o que os esperava. O vazio absoluto, onde as leis da natureza não se aplicam e onde o homem perde sua identidade. O que está lá não faz parte do ciclo da vida e da morte como o conhecemos. Ele observa e espera. Durante anos, os Apalaches foram vistos como um local isolado, perfeito para a preservação das tradições e das histórias. Mas ao longo das últimas décadas, os relatos de desaparecimentos e encontros inexplicáveis se tornaram mais frequentes, mais terríveis. Os que tiveram a sorte, ou o azar, de retornar de expedições, relatam que o tempo parece ser mais maleável. Eles se perdem não apenas na floresta, mas em uma percepção distorcida da realidade. As sombras não são apenas sombras. As pedras não são apenas pedras.
Tudo tem um propósito, e esse propósito não pode ser entendido. Relatos de Quem Sobreviveu, uma das histórias mais inquietantes, vem de um homem chamado David Walker, um caçador de 58 anos, que entrou nas florestas da região de Tennessee em busca de cervos. Durante 72 horas, ele ficou completamente perdido, sem alimento ou água, e em constante perseguição por uma presença que ele não pôde identificar. O mais perturbador, no entanto, foi seu relato após ser encontrado. Quando eu finalmente acordei, estava de volta à minha casa. O meu corpo parecia um espelho quebrado. Não estava certo, não era meu. E as coisas ao redor, elas não faziam sentido. Tudo se movia de um jeito estranho, como se eu fosse parte de um pesadelo. Ele nunca falou mais sobre o que aconteceu, mas ninguém da sua família jamais conseguiu olhá-lo da mesma forma. O Portal Esquecido, em 2014, uma equipe de arqueólogos e geólogos foi enviada para mapear as cavernas de calcário próximas a Asheville, Carolina do Norte. O que eles descobriram não foi apenas uma rede de túneis, mas algo que muitos consideram ser um portal, ou no mínimo, uma fenda temporal. Quando a equipe entrou em uma caverna de difícil acesso, um dos geólogos, Richard Harmon, relatou ver o que descreveu como uma porta de pedra, sem sinais de desgaste, completamente lisa, com símbolos desconhecidos gravados ao longo das bordas. Quando ele tentou tocar a superfície, sentiu uma onda de dor pulsante que o fez cair no chão. De acordo com seu relato, ele ouviu uma voz suave, mas muito clara que dizia: "Nem tudo que se perde deve ser encontrado." Quando Richard recobrou os sentidos, seus companheiros não estavam mais lá. Ele foi encontrado 3 dias depois, inconsciente e com os olhos vazios. Quando a caverna foi reexplorada, o portal de pedra já não existia. As paredes estavam intactas, mas as marcas haviam sumido. A única coisa que ficou foi o eco. A verdade, não contada a verdade, que não se conta e não se divulga, é que os Apalaches não são apenas um local remoto. Eles são um ponto de concentração de algo muito mais profundo e antigo, algo que antecede o próprio conceito de humanidade. Algo que foi esquecido pela história, mas que aguarda pacientemente o momento em que o homem se atreverá a olhar de novo para aquilo que não deveria ser visto. As terras dos Apalaches não são apenas uma região geográfica. Elas são um limiar, o ponto entre a realidade e o desconhecido, entre o que é conhecido e o que não deveria ser conhecido. O que habita ali não deseja nossa compreensão, não deseja ser visto, falado ou desafiado. E aqueles que ousaram, direta ou indiretamente, entrar na sua órbita, pagaram o preço por suas próprias curiosidades. A última advertência: se você planeja explorar os Montes Apalaches ou qualquer canto desconhecido da floresta, lembre-se, o tempo não é o seu aliado. Os ecos podem ser distorções de uma outra realidade. O que você vê nem sempre é o que está lá. E nunca, nunca tente desafiar aquilo que não pode ser nomeado, porque os Apalaches não são apenas uma terra de mistérios. Eles são uma terra de antigos segredos que, se descobertos, poderiam rasgar a sanidade humana. O que está lá não é para o homem, e ao tentar descobri-lo, você pode nunca mais voltar da mesma forma.